Bem-vindo ao curso Exatas, meu nome é Patrick, eu sou professor de Filosofia e Sociologia e hoje nós vamos ver algumas dicas para o PAIS 1. Então, me acompanhe, por favor. A primeira dica é sobre as correntes filosóficas clássicas na Grécia Clássica. O que eram essas correntes? Elas são fundadas por três grandes nomes: Epicuro, Zenão e Antístenes. Quais são essas escolas filosóficas e qual a importância delas? A primeira da escola filosófica é o epicurismo. O que o epicurismo pregava? O epicurismo pregava, a princípio, a simples felicidade do intelecto. Ou seja, toda a filosofia clássica prezava pela eudaimonia. O que era essa eudaimonia? Era a felicidade para o homem grego. Era a grande felicidade que deveria ser atingida através dos prazeres do intelecto. Então, o epicurismo vai ser considerado uma dessas grandes correntes filosóficas clássicas pelo seguinte fator. Ela dizia que a busca da felicidade depende de prazeres moderados e equilibrados. Então, ela diz que, de alguma forma, os prazeres moderados, esses prazeres intelectuais, pode te proporcionar um estado de tranquilidade. Por quê? Porque esse estado de tranquilidade ele é completamente ausente de qualquer perturbação. Então, você consegue alcançar a felicidade porque você consegue usufruir de certos prazeres. Então, para o epicurismo, os prazeres moderados é a palavra-chave. Segunda grande escola filosófica são a do estoicismo, de Zenão. O que o estoicismo pregava? Também uma felicidade do intelecto, porém a grande diferença entre o epicurismo e o estoicismo está aqui. O estoico pregava a indiferença à dor, também conhecido como ataraxia ou apatia, é basicamente sinônimos. O que era essa indiferença à dor? O estoico era alguém que ele se negava a se ligar com certas coisas porque os prazeres, isso te leva ao sofrimento. Então, quando você é indiferente a tudo o que acontece, a dor, isso pode te proporcionar um autocontrole sobre os seus prazeres. E quando você tem um certo autocontrole sobre esses prazeres, isso te pode proporcionar a felicidade. Então, a grande questão aqui no estoico é que, para ele, seguir certas virtudes, ou seja, o dever moral, essas virtudes que guiam a sua vida, ela pode te proporcionar a felicidade. No entanto, você não deve se ligar a nenhum dos prazeres, porque isso te proporciona o sofrimento. Então, o estoico é alguém que age com apatia frente às paixões humanas, porque isso proporciona felicidade. Você nunca vai estar sofrendo por algo, porque você não teve essa ligação apaixonada por nada. Então, a virtude para ele igual a felicidade. A terceira grande escola é a escola dos cínicos, o cinismo. O que o cinismo pregava? Que a felicidade do intelecto se dá quando você se liberta de todas as convenções sociais. E isso tem a ver com tudo que você é constantemente ligado com o ser humano. Por exemplo, a sociedade, eventos da sociedade, a higiene do corpo, a família, qualquer tipo de materialismo. Então, o cínico é alguém que não tem bens nenhum. Ele não pode ter bens porque isso te faz ficar ligado com certos prazeres do corpo ou da alma. E para os cínicos, isso você deve ser evitado. Então, você tem que superar tudo o que é supérfluo. Porque para o cínico, a felicidade não está nas coisas materiais, nem naquelas convenções que são, de alguma forma, forçadas pela sociedade. Por quê? Para esses cínicos, a felicidade estava em ter uma certa virtude moral. O que era essa virtude moral? É como você age no mundo. Isso é o que pode te levar à felicidade. Um dos grandes filósofos cínicos é o cara chamado Diógenes. Por que Diógenes era tão famoso? Diógenes era um filósofo que ele tinha somente um barril, ele morava nesse barril e tinha uma caneca. Eventualmente disseram que ele podia juntar as mãos para tomar água e ele joga a caneca fora. Então, o que isso diz? Que, de alguma forma, eles não estão associados com nenhum materialismo. Eles não se importam com ter coisas. Eles importam em como eles agem no mundo. Porque as virtudes podem te levar à felicidade. Então, essas são as três grandes distinções entre essas escolas filosóficas clássicas. Por último, a gente tem a escola cética, o ceticismo ou o pirronismo, já que veio de pirro. O que dizia o ceticismo? É toda uma escola filosófica e também uma crença que a gente não pode conhecer nada. Então, o ceticismo se encaixa no que a gente chama de teoria do conhecimento. O que é a teoria do conhecimento?
são sistemas filosóficos para provar que a gente consegue conhecer alguma coisa. No entanto, o cético diz que não podemos conhecer nada. Por isso, a melhor forma de viver é suspender qualquer julgamento sobre qualquer coisa. Então, quando a gente suspende o julgamento sobre essas coisas, isso pode nos levar a certa felicidade. Então, essa é a dica de hoje. Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Continue acompanhando o canal e boa prova!